Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre pensamento positivo. Muitas pessoas têm dúvidas se o pensamento positivo funciona ou se é uma crença. Para aqueles que acompanham o meu canal, já sabem que eu sou uma defensora dos pensamentos positivos. Mas existe alguma comprovação de que o pensamento positivo realmente funciona? Então hoje é isso que eu vou falar com vocês. Pessoal, essa área médica que envolve o estudo do pensamento e da relação do pensamento com a nossa realidade, ela é uma área um pouco escassa, mas tem alguns estudos que eu separei aqui para passar para vocês. O primeiro estudo foi feito lá nos Estados Unidos e separou um grupo de pessoas que estavam em tratamento de câncer. Eles pegaram esse grupo de pessoas, entrevistaram aquelas pessoas e perguntaram elas se elas estavam criando expectativas positivas com relação ao tratamento do câncer ou se elas estavam pessimistas. E aí se separou esses dois grupos. No final do tratamento, eles analisaram que as pessoas que se diziam otimistas com o tratamento, elas tiveram um percentual de cura muito maior do que aqueles que se disseram pessimistas. Ou seja, aqueles que estavam acreditando que seriam curados tiveram efetivamente mais cura do que aqueles que acreditavam que não conseguiriam se curar. Esse estudo ele não levou em consideração o tipo de câncer e tudo mais, beleza? O segundo estudo analisou os pensamentos de atletas antes de executarem o efetivo esportes deles. Então, eles pegaram esse grupo de atletas e perguntaram a eles quais eram os pensamentos que eles estavam tendo. Aqueles atletas que estavam confiantes de que iriam se sair bem, realmente se saíram melhor do que aqueles que acreditavam que não iriam bem. Ok? Já em um terceiro estudo, foi separado um grupo de pessoas e questionado a essas pessoas quanto à satisfação delas com a vida delas. E aí, posteriormente, alguns anos depois, foi localizado essas pessoas e notou-se que aquelas pessoas que que se diziam ter uma satisfação maior com a própria vida, aquelas pessoas que estavam felizes, que se declararam estar bem, elas tiveram uma qualidade e viveram mais anos de vida. Então, além de elas conseguirem viver mais, elas tiveram mais qualidade de vida ao longo desses anos. Mas aí vem a questão. Beleza, o pensamento positivo funciona, está comprovado, mas de que forma que ele interfere na nossa vida? Se ele funciona, como é que ele age? E aí vem a questão. Existem muitas formas que ele influencia na nossa vida. Aqui para vocês eu separei 3. Existem outros, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade, ok? O primeiro é a questão hormonal, porque os nossos pensamentos conseguem influenciar nas nossas emoções e, influenciando nas nossas emoções, automaticamente acaba influenciando na secreção de alguns hormônios. Por exemplo, se você está feliz, o seu corpo vai secretar provavelmente endorfina, dopamina, que são tidos como hormônios da felicidade. E uma pessoa feliz, ela consegue se desenvolver mais, não é mesmo? Por outro lado, se você está triste, com um humor depressivo, é bem provável que o seu corpo comece a secretar cortisol ou outros hormônios denominados hormônios da tristeza e da depressão. Então, o primeiro ponto é esse, tem essa influência. O segundo ponto é que o pensamento negativo, ele limita a sua capacidade. Por exemplo, vamos supor que você queira correr 20 quilômetros. Você entrou numa maratona ali para você correr esses 20 quilômetros.
Se você acreditar que você não consegue alcançar esses 20 quilômetros, o seu corpo vai dar um jeito de você não conseguir, né? O nosso corpo e a nossa mente, eles trabalham em conjunto. Então, se você disser para você mesmo que você não consegue alcançar, o seu corpo vai começar a fadigar antes de você alcançar o seu limite máximo. Você já deve ter ouvido aquela frase, não é o seu corpo que você tem que convencer, é a sua mente. O seu corpo aguenta, agora a sua mente talvez ainda não esteja preparada. Então é exatamente isso. A nossa mente acaba limitando o nosso corpo. Quando você tem um pensamento de que você consegue romper uma barreira e ir um pouco além daquilo que você tinha na sua mente antes. O terceiro ponto é que o pensamento positivo, ele diminui a percepção da dor, da fadiga e do sofrimento. Vamos supor novamente que você está lá correndo aqueles 20 quilômetros e tá. Se você tiver um pensamento positivo do tipo, vou conseguir, a sua mente vai focar naquilo. A nossa mente, ela não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Ela não consegue manter o foco em várias sensações. Então, se você focar o seu pensamento no vou conseguir, a sua mente ela vai diminuir a sensibilidade da dor e da fadiga muscular, por exemplo. Ao contrário, se você focar no não vou conseguir, como dito no item anterior, a sua mente vai procurar sintomas físicos e ressaltá-los. Se os seus sintomas físicos de fadiga, de dor, tiverem ressaltados, é muito provável que você vá desistir. Você não alcançou o máximo que o seu corpo conseguiria. Você parou um pouco antes porque você disse para você mesmo que você não iria conseguir. A nossa mente, ela sempre vai fazer o nosso corpo fazer aquilo que ela está acreditando ser verdade. Esse é um mecanismo cerebral. Se a gente acredita, a gente consegue ir um pouco mais. Existe uma outra questão que eu nem estava previsto aqui falar, mas que eu achei interessante agora, me deu um insight aqui, que é a questão de quando a pessoa ela começa a ter um pensamento positivo, ela começa a criar essa ideia de, poxa, agora eu vou pensar mais positivo, que as coisas vão dar certo. Ela começa a ter meio que uma sensação de que ela está mentindo para ela mesma. E como é que você vai lidar com essa sensação, se for o seu caso? Com um pouco de persistência. Quando você começar a ver os resultados, essa falsa crença vai cair por terra, né? Então, no começo, talvez não seja algo natural. Ainda mais, existem algumas pessoas que são muito pessimistas naturalmente, né? Aquelas pessoas que acreditam que tudo vai dar errado sempre, né? Começou a dar uma chuvinha, ela fala que tá vindo um vendaval. Então, essas pessoas elas vão ter que trabalhar isso aos poucos, começar a mesmo de forma não natural, dizer para elas mesmas que vai dar tudo certo, que elas têm capacidade e tentar visualizar sempre as coisas dando certo, que ao longo do tempo, conforme as coisas forem dando certo, ela vai conseguir ter isso de forma mais natural. E vai ficando até meio que automático, né? Aparecer uma situação difícil, você logo vai pensar positivo, porque você já criou esse hábito já está enraizado na sua mente. Ok, pessoal? Esse foi o tema do vídeo que vocês escolheram lá no Instagram, né? Na votação. O outro vídeo vai sair em um outro momento, ok? Muito obrigada a todos que assistiram. Um grande beijo e até mais.